Pronto, aula de ciência do oitavo ano. Então a gente vai falar sobre a questão da reprodução, dos dois tipos de reprodução: reprodução sexuada e reprodução assexuada. Reprodução sexuada, que acontece em humanos, e reprodução assexuada também, que acontece em animais. Essas duas situações de reprodução. Eu até coloquei humana, porque na humana acontece de forma sexuada. E em alguns animais acontece de forma assexuada. Em humanos, houve um período aí, né, uma ideia científica de querer fazer, mas não foi nada aprovado. Então vamos entender nessa questão dessas reproduções, começando, né, a partir da origem, né? Ou seja, a gente vê logo em genética, que genética será até um assunto tratado em ciência do ano que vem, no oitavo ano. Genética, hereditariedade, né? Tudo atrelado. Então, nós herdamos características, né? Herdamos muitas coisas dos nossos antepassados. Não importa qual foi o antepassado da gente, se foi o avô, o bisavô, o trisavô, o tetravô, o pentavô, não tem isso. As características hereditárias, elas vêm passando de geração em geração, né? E isso também, né, é atrelado à questão que nós chamamos de genética. Herdado. Então, nós herdamos característica do pai e herdamos característica da mãe. Não existe essa de dizer que a pessoa, fulaninha parece ser mais do pai, ou dizer, não. Mesmo que tenha alguns traços, né, que lembre mais o pai ou lembre mais a mãe, mas todos nós contemos o material genético de ambas as partes, do homem e da mulher. Então, aí onde entra, sim, essa questão da mutação, na questão da genética. Então, veja só, no nosso caso, durante muito tempo vocês têm isso na apostila, o material que eu enviei para vocês, de ciência, e aí vocês vão encontrar, né, um ponto chamado mutações genéticas, né, fontes de novos genes. Então, graças a essas mutações genéticas, né, que elas podem ter, né, uma importância na nossa situação de vida. Por quê? Pela questão da seleção natural, né, processo de adaptação que a gente vai sofrendo, então vai mudando muitas coisas em nós. Então, nossa característica física dessa era que nós estamos vivendo, ela já vai ser diferente da de 100 anos atrás, da de 200 anos atrás, da de 300 anos atrás, e assim vai. Porque ao longo do tempo, vai havendo várias transformações, várias mutações. Por conta de quê? Por conta da época em que estamos vivendo. Então, nesta época que estamos agora, mediante a tantas coisas que estão acontecendo frente à revolução tecnológica, é provável que nosso gene ele sofra bastante mutações e que os nossos futuros, né, os futuros humanos já tenham outras características diferentes, e são características que devem ser fortes, né? Que devem prevalecer a todos esses fatores externos que estão acontecendo no mundo. Como, por exemplo, a questão das mutações genéticas, nós temos a camada de ozônio que está furada, é um fator externo, que não está dentro da gente, né? Lógico, é um fator que está lá fora, né? Então, essa questão da camada de ozônio furada, que estava falando, que agora já disse que regenerou novamente, voltou de novo, tampou o buraco, mas ultrapassava raios ultravioleta, que atingia a nossa pele, podendo atingir nossa pele e desenvolver câncer. Então, o câncer é justamente uma mutação. Ela é uma mutação que está exposta, né, a qualquer situação diversa do nosso exterior. Antes, falava-se no câncer como algo hereditário, mas já é comprovado cientificamente que apenas 10% das nossas chances, né, são hereditárias de ter câncer. Então, não estamos livres, né? Se nossos parentes tiveram tal doença, temos 10% de chance. Os 60% são para os fumantes, que não querem aceitar isso de forma alguma, né? Então, 60% de chance o fumante tem de desenvolver câncer. E sobrando aí 30, né? O grupo dos 30, de certa forma, não tá mais, são o grupo dos que bebem, é o grupo dos que tem uma vida muito corrida, muito tumultuada. Então, agora a gente entende que câncer não é só uma doença
hereditária, mas é uma doença que está também às condições que estamos vivendo nos últimos tempos, né? A degradação ambiental, a poluição, né? A camada de ozônio furada. Então, tudo isso pode, efeitos radioativos, né? Pode desencadear, pode desenvolver essa doença que o câncer, não existe uma vacina, existe apenas tratamento quando é diagnosticado cedo. Do contrário, é difícil uma pessoa escapar. As células vão sofrendo, né, mutações e as células boas, né, vão ser atacadas pelas células ruins. E pensa que não, o corpo, né, os órgãos estão todos comprometidos. Bom, então aí é onde entra, né, esse eixo, esse assunto, né, de falar sobre a questão das mutações. Então, os cientistas descobriram que existem fatores capazes de provocar alterações nos genes. Alguns desses fatores são a radiação, como eu falei, ultravioleta, a radiação nuclear e algumas substâncias químicas, que como eu disse, podem levar ao desenvolvimento de tal doença. Como também pode chegar uma época em que o corpo vai começar, né, a lidar com a própria doença. Então não sabemos, a ciência é um enigma, a natureza é um enigma, né? Essas questões naturais, elas científicas, né, elas estão propensas a mudanças constantes por conta disso, né? Não dá para ter uma certeza das coisas, pelo menos o que a gente tem de informação hoje, né? Mas amanhã já pode existir outras informações acerca do assunto. Contudo, uma mutação pode eventualmente ser benéfica para o indivíduo. Suponha, por exemplo, que, em razão de uma mutação genética, um pernilongo de uma determinada espécie nasça resistente a certo inseticida. Então, aí nós estamos falando do pernilongo, né? Ele diz, né, hoje nós temos o inseticida, né, para matar esses benditos insetos. Mas pode acontecer de nascer um pernilongo que vai resistir ao inseto. Do mesmo jeito, pode nascer uma pessoa que vai ter condições de resistir ao câncer, né? Então, tudo vai depender do tempo, vai depender das condições, né, em que estamos. Então, essas mutações, elas podem ser benéficas, dependendo do ponto de vista, né, que se tem da questão. Hoje ainda não está sendo, né? As mutações, elas não estão dando condições do ser humano realmente reagir a essas mudanças. São poucos os que conseguem. E os insetos também não estão sendo totalmente resistentes aos inseticidas, né? Alguns aparecem, mas logo o homem inventa uma química mais forte, né, para destruir o inseto e assim fica, né? Mas pode, mediante essas mutações, acontecer isso futuramente. Então, essa é a parte, né, que pode ser benéfica. Divisão celular. Divisão celular. O crescimento de um ser vivo pluricelular. Pluricelular quer dizer que é um ser formado de muitas células, né? Unicelular é que só é uma única célula. E multicelular, ou pluricelular, é porque são muitas células. Nós somos seres multicelulares, então tem um monte de células no corpo da gente, morrendo umas e nascendo outras, dando origem a outras células, né? Quando a gente toma banho, vai um monte de célula pelo ralo e ao mesmo tempo surgem novas células. E todo dia, né, nasce e morre célula no nosso corpo. Tem que ser assim, é preciso. E como ele também coloca, né, até o tamanho adulto vai decorrer o aumento do número de células. Então, maior a gente vai ficando, maior também vai sendo o número de células no nosso organismo, na medida que a gente vai crescendo, de bebezinho, né, até a fase, até a estatura que a gente vai atingir, né? Esse aumento deve ser a capacidade que as células têm para sofrer divisão celular, processo em que duplicam suas estruturas internas e dividem-se, organizando novas células, originando novas células. Então, as células, elas se dividem, né? Elas se multiplicam no nosso corpo. Enquanto umas morrem, outras nascem, vão multiplicando e assim vai. É tanto que mesmo depois de morto, a gente lá no caixão bonitinho, elas ficam ainda se debatendo para fazer o nosso corpo reanimar novamente, até que segue, né? Porque enquanto não há a questão
do corpo secar, né? Porque quando coloca no jazido, né, o corpo vai secar, o calor vai absorver, né? Toda a água do nosso corpo, porque o nosso corpo é formado 75, adulto, né, 75% de água, e essa água toda vai ser absorvida e vai ficar só a carne, né, que chama, e os ossos. Então, até aí, as células ainda vivas vão estar se debatendo, né, tentando reanimar o corpo para a vida, né, que é a função delas, é isso. Então, nosso corpo é formado por várias células e elas estão sempre em dinamismo, né? Umas morrendo, outras nascendo, e assim vai. E dependendo do tamanho do corpo da gente, aliás, do crescimento da gente, elas vão se multiplicando. Material genético e reprodução humana. Aí vem a questão agora desse danado do zigoto na fertilização. Então, se tratando de ser humano, como eu já falei em outro momento, a gente teve uma aula, né, sobre esse assunto dos órgãos reprodutor masculino e feminino. Então, sabemos que a mulher ela é portadora do óvulo e o homem é do espermatozoide. Quando acontece a relação, aí a mulher, quando ela também está no período fértil, né, que ela libera o óvulo, o homem libera o espermatozoide, aí acontece a fecundação, que pode ser chamada de fertilização. Então, nós temos o zigoto. E a partir disso vai nascer um ser humano, né? Vamos ter uma vida. Então, quando os dois se encontram, que fecunda, o espermatozoide adentra o óvulo, né? Ali vai ter o material genético do homem, do pai biológico, e da mãe, né? No óvulo. Então, 23 do pai e 23 da mãe, né? Que é assim que nosso corpo é formado, por 46 cromossomos. E aí vai ter 23 de origem paterna e 23 de origem materna. Por isso que as características hereditárias a gente herda. Metade do pai e metade da mãe, né? Então não tem isso de dizer que a gente é só do pai ou só da mãe. Na verdade, o filho, ele é dos dois, né? Ou seja, metade de um e metade de outro. Que a gente até falou sobre esse assunto. E vai passar, né? Ele vai ser gestado no ventre da mãe, né? No útero, que vai formar-se, né, a placenta, que é onde a criança vai ficar lá. Ela vai receber todas as condições para o seu desenvolvimento durante os 9 meses, né? Então, isso é a questão do desenvolvimento embrionário humano, né? Desde pequenininho, né, até chegar o tempo de nascimento. Então, isso dá-se no momento da fecundação, como bem está descrito na apostila. Aí, durante a gestação, é claro que vai sofrer, né? As células vão sofrer esse novo ser durante o período de gestação do novo ser. As células sofrem diferenciação, ou seja, modificações em sua forma e em sua função. São produzidas as células do sangue, as células dos músculos, as células dos ossos, quando a criança está sendo formada no útero da mãe, né, durante esses 9 meses. Tudo, né, vai se produzindo células, é tanto que no início, a criança, bem no início mesmo, é uma mórula. 3 dias, mais ou menos, já vamos ter uma mórula. Chama mórula, que tem um formato, uma mora. Porque parece mesmo uma pequena amora mesmo, a formação, por conta da quantidade de células que vão surgindo ali, né? Que aí vai dar origem aos órgãos do corpo. Essas células, elas vão se dividir, elas vão se multiplicar e formar os órgãos até a criança, né, ficar pronta para nascer. Essa reprodução também, a reprodução sexuada, acontece em animais. Os animais também se reproduzem, né, sexuadamente, né? E aí como, né? Também pela questão da fertilização, mas essa fertilização em animais, diferente dos humanos, ela pode acontecer de forma interna e de forma externa. Teve um louco que ficou querendo comparar o ser humano com o animal. A gente já sabe desde o início que o ser humano é um ser racional, dotado de racionalidade, e os animais, eles são seres irracionais. E nós, como seres racionais, temos poder sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, que voam e que nadam. Mas tem ser humano que ainda é louco, né? Que acha que a gente não pode, enfim, que tem que tratar os animais como gente. Então, por aí a gente já vê a diferença, né?
No ser humano, não acontece fertilização dessa forma interna e externa. E nos animais acontece. Como está lá na apostila que eu mandei. Ó, os comportamentos de animais de acasalamento são muito variados, né? Quando eles estão se acasalando. E veja que eles têm relação, os animais, justamente para procriar, né? Que nem ser humano que tem na hora que quer, não. A espécie em que os espermatozoides são depositados pelo macho no interior do corpo da fêmea. Nesse caso, acontece a fertilização interna. Então, quando acontece a fecundação dentro, né, do macho, deposita o espermatozoide dentro da fêmea, essa é chamada de fertilização interna. Aconteceu dentro, né, da fêmea. Em outras espécies, o macho e a fêmea se aproximam um do outro e depositam seus gametas no ambiente. Ou seja, essa fecundação é fora. Então, eles se aproximam, o macho e a fêmea. O macho joga o dele, a fêmea o dela, né? Próximo. Onde ocorre a fertilização externa. Como o espermatozoide e óvulos são células muito delicadas, o que podem se desidratar, perder a água rapidamente e morrer. Essa fertilização externa, ela deve ocorrer dentro da água ou em ambientes extremamente úmidos. Então, quando os animais, aí eles já são astutos, né? Nesse sentido. Porque quando eles vão se acasalar nesse sentido, né? Sendo a fertilização externa, eles têm que procurar locais assim, água ou um local úmido. Porque se for no local quente, o espermatozoide do macho e o óvulo da fêmea vai morrer. Então, eles já procuram, eles já têm isso, né? Já vem na formação deles, né? Essa ideia, né? De ter o local de fazer, né? O seu acasalamento, né? Então, tem que ser local úmido ou aquático, para que, né, as duas células, essas células, né, do espermatozoide e do óvulo não sofram desidratação, né? Não seja desidratada, não vão perder a água. Então, isso é os dois tipos de fecundação em animais, né? Interna e externa. Aí vem, né? Acontece o desenvolvimento do zigoto. Ó, nas espécies que põem ovos, o embrião desenvolve dentro do ovo até o nascimento. E nesse período, utiliza-se substâncias nutritivas que existem no próprio ovo. No caso, a gente tem a galinha, né? A galinha e o galo são desenvolvidos dentro do ovo, né? A galinha põe, vai chocar o ovo. Então, o ovo que ela vai pôr, ele já vai ter todas as substâncias, todas as condições necessárias para o desenvolvimento desse novo ser. E aí, vem também, né, há outras espécies de seres vivos em que o embrião permanece dentro do corpo da mãe e é nutrido por substâncias que provêm do organismo materno. Então, no caso, é um cabrito, né? Fica dentro da cabra. Então, esse animal vai ser nutrido, né? Vai permanecer ali, vai se desenvolver ali dentro até a hora do parto e vai ser nutrido com a ajuda da mãe, né? A mãe já vai ter dentro dela tudo preparado, né? Diferente do ser humano, diferente de uma mulher, né? No caso, a cabra vai ter uma preparação e vai desenvolver o seu filhote, né? Dentro, né? No seu interior. Então, já é diferente daqueles animais, como eu falei, da galinha, né? Que vai pôr o ovo, vai chocar o ovo e vai nascer o pinto. E o ovo já vai ter todas as condições para esse desenvolvimento. E esses animais, né, que são gestados dentro da mãe, são os mamíferos, e as mães vão produzir leites, né? As fêmeas vão produzir leite para alimentar os filhotes quando, né, assim nascer. Há espécies que produzem ovos, mas eles não são postos, né? Ao contrário, ficam protegidos dentro do corpo da mãe até o nascimento. Então, tem outras espécies que põem os ovos, mas não como a galinha, né? Eles põem, mas fica ali, junto da mãe, até que o filho nasça, né? Com uma questão também de proteção, né? Que a mãe vai dar. O embrião também se nutre de substâncias armazenadas no próprio ovo. Aí vem a questão dos animais ovíparos, né? Aí nós temos os animais ovíparos, no caso os animais de ovos, né? Ó. Insetos, répteis, por exemplo, costumam pôr ovos após a fecundação. Em cada ovo há um
pequeno embrião. Em cada ovo há um pequeno embrião e uma reserva de material nutritivo. Então, nós temos os animais ovíparos, né? São aqueles que põem ovos, nascem desses ovos. Depois temos os animais vivíparos. Diferentemente do que acontece com as fêmeas ovíparas, né? A maioria das fêmeas de mamíferos retém os embriões, ou seja, o embrião fica dentro dela. Então, esses são os animais vivíparos, aqueles que ficam dentro da mãe, que se desenvolvem, né? No caso, dentro da mãe, são os vivíparos. E tem os animais ovovivíparos. No que diz respeito ao desenvolvimento do embrião, há um terceiro caso que pode ser encontrado, por exemplo, em algumas espécies de peixes e répteis, esse caso, né, de animais ovivíparos. Após a fertilização interna, as fêmeas produzem o ovo, mais o retém, foi aquilo que eu falei. Então, esses tipos de peixes que são assim, eles retêm nelas, né, o ovo como uma proteção até que o filhote possa nascer, né, até que seja, que aconteça, né, o momento do filhote vir ao mundo. Então, esses aí são os ovivíparos, são os que retêm os ovos em si, né? Então, nós temos os ovíparos, né? Que são os que põem ovos, nascem do ovo. Os vivíparos, que são aqueles que são gestados dentro da mãe. E os ovovivíparos são aquelas que têm o ovo, né? Que nasce do ovo, mas que a mãe retém nela, como eu falei, como uma questão de proteção. Pronto, então aí foram as questões que a gente viu na reprodução sexuada, viu? Essa foi a questão da reprodução sexuada. E aí vem a assexuada. A reprodução assexuada, nós temos essas formas, né? Que é o brotamento ou fragmentos. Que isso, né, pode dar origem ao clone. Brotamento. O broto surge por meio de sucessivas divisões celulares. Um ser, né, que sofre sucessivas divisões celulares vai dar origem a outro igual. Então, os que nascem de forma assexuada, no caso falando de animal, eles vão nascer iguais, né? Por quê? Porque vai nascer de um broto, um pedaço do outro, né? Que produzem nas novas células cuja bagagem genética é idêntica. No caso, nós temos a hidra, né? Então, tem uma primeira hidra, um brotamento dela vai dar origem a outra hidra. Então, ela vai ser igualzinha, né? Ela vai ter todo o material genético da primeira. Isso é a situação de animais, né, que se reproduzem assexuadamente. Então, os animais que se produzem assexuadamente, eles não precisam de outro ser. Ele mesmo, sozinho, dá origem a outro ser idêntico a si. Já no caso da forma sexuada, precisa de um ser pré-existente, no caso o macho e a fêmea. Pronto, para a gente entender melhor. Então, na forma sexuada, precisa do macho e da fêmea, ou do homem e da mulher, para dar origem a outro ser. E da forma sexuada, não precisa de outro ser. Um só já produz, né, o novo ser. Essa é a forma assexuada. E uma desse exemplo é a questão do brotamento, e aí vem ali fragmentos também. Por exemplo, a estrela do mar, né? Outro modo de reprodução assexuada ocorre com alguns animais, quando há fragmentos da regeneração das partes, que pode se regenerar, né, novamente. Então, isso é uma forma assexuada. A estrela do mar é assim, né? Elas se reproduzem dessa forma, de forma assexuada. Então, as estrelas do mar, elas são todas idênticas e elas todas carregam o mesmo material genético. Por quê? Porque foram produzidas de forma assexuada. Então, assim, o material é muito bom, a apostila é muito interessante. E aí vocês também podem observar que há até uma colocação, né, sobre o que é mais vantajoso, a forma sexuada ou assexuada. Veja só, é tanto que a forma sexuada, por quê? Porque na forma sexuada, o material genético ele vai sofrer mutações, ele pode se adaptar com o clima, com o tempo, com as coisas que acontecem externamente. Já a forma assexuada, ela pode desaparecer, que são os clones, né? Que a estrela é um clone da outra. Eles podem desaparecer, por quê? Porque elas são iguais, né? O seu material genético sempre vai ser igual ao do seu anterior. Então,
pode acontecer uma mudança catastrófica e, de repente, ser dizimada essa parte e os que se reproduzem sexuadamente resistir a essa mudança. Então, a ciência, por enquanto, traz isso, né? Que a forma assexuada é uma forma que pode desaparecer aí a qualquer momento, mediante a esses fatores que nós estamos vivenciando. E a forma sexuada, como ela já vem sofrendo, né, várias mutações, ela pode ser resistente às adversidades, né, que têm acontecido no mundo que estamos vivendo hoje. Que vocês bem conhecem, como eu já falei na própria aula de história, né, as revoluções e na geografia. Então, só lembrando, sexuada precisa de um ser, né? São dois seres para dar origem a um, né? Um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, sexuada. E a sexuada não precisa de outro ser, um só já produz, só que a assexuada vem as características, né, herdadas do pai e da mãe, hereditário, do gene, e a assexuada é a mesma característica, da primeira estrela que foi criada até as outras estrelas que existem, né, nos dias de hoje. Ela vem carregando o mesmo material genético de sempre. Qualquer dúvida é só tirar no grupo.